estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando das nossas aulas? Espero que sim. Mas vamos lá. Antes de começar a nossa aula, vocês sabem que nós precisamos relembrar aqueles nossos combinados. Mesmo que a vacina tenha chegado, nós precisamos ainda manter os cuidados, pois a pandemia ainda não acabou. Lembram, então, quais são os cuidados necessários? Vamos lá, então? Primeiro, lavar as mãos com água e sabão. Lembram daquela forma correta de lavar as mãos, cantando parabéns ali? Lembram disso? Então, vai lá. Se você não lavou a sua mão ainda, vai lá. Enquanto a gente vai relembrando aqui os combinados, você pode ir lá lavar a sua mão. Combinado? Vamos aí. O segundo combinado é passar o álcool em gel 70%. Se você não puder lavar as suas mãos, passe um pouquinho do álcool em gel bem passadinho também, tá? Outra coisa, se precisar sair, manter o distanciamento social. É muito importante para que, as pessoas ainda tenham o cuidado para que não haja a transmissão. E também o uso de máscara. O importante é ficar em casa, mas se vocês precisarem sair, use máscara, cada um a sua máscara e uso de forma correta. Combinado, gente? Tudo bem, então? Vamos, então, à nossa aula? E os materiais, como estão ali? Já está tudo organizadinho? O caderno ou as folhas de papel, o lápis, a borracha, o apontador, os lápis de cor. Como é que estão ali os seus materiais? Tudo organizadinho, lápis bem apontadinho? Se tiver tudo ok, então pegue lá o seu caderno ou as folhas e vamos começar então anotando ali as primeiras anotações da aula de hoje. Então coloquem aí a data de hoje, aula número 23 de ciências, e nós vamos dar continuidade ao conteúdo Sentidos do Corpo Humano. E eu vou dar um tempinho aí para você fazer esses registros e eu já volto.
E aí, conseguiu então fazer os primeiros registros da aula? Quero ver esses cadernos bem caprichadinhos, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de ciências, relembrando um pouquinho, né, o que nós já estudamos nas aulas anteriores. Você se lembra que nós falamos muitas vezes aqui como que nós conseguimos perceber as coisas que existem no ambiente? Lembram disso? Ó, você já parou para pensar no que você consegue perceber com o seu corpo? Nós já falamos, né, sobre os sentidos. Mas hoje, então, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um livro do Monteiro Lobato. Vocês conhecem Monteiro Lobato? O livro é o Pica-Pau Amarelo. Esse livro tem muitos capítulos, olha só, né? Ele é bem grande, é muito legal de escutar também as histórias que vai contando lá do sítio da Dona Benta. Vocês já devem ter assistido, não é? O sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas hoje eu trouxe aqui um trechinho do capítulo 1 só, que é a cartinha do polegar. Tá? Eu quero ler um pedacinho desse capítulo 1 para a gente conversar um pouquinho sobre como percebemos o mundo. Então, olha, eu trouxe aqui e eu vou ler para vocês. Prestem atenção nessa história, tá? Então, vamos lá. O sítio de Dona Benta foi se tornando famoso, tanto no mundo de verdade, como no chamado mundo de mentira. O mundo de mentira, ou mundo da fábula, é como a gente grande costuma chamar a terra e as coisas do País das Maravilhas. Lá onde moram os anões, os gigantes, as fadas, os sacis, os piratas, como o Capitão Gancho, e os anjinhos, como o Flor das Alturas. Mas o mundo da fábula não é um mundo de mentira, pois o que existe na imaginação de milhões e milhões de crianças é tão real como as páginas deste livro. O que se dá é que as crianças, logo que se transformam em gente grande, fingem não mais acreditar no que acreditavam. Só acredito no que vejo com os meus olhos, cheiro com o meu nariz, pego com minhas mãos ou provo com a ponta da minha língua, dizem os adultos. Mas não é verdade. Eles acreditam em mil coisas que seus olhos não veem, nem o nariz cheira, nem as orelhas ouvem, nem as mãos pegam. Em mil coisas invisíveis, incheiráveis, impegáveis, sem som e sem gosto. E aí, gente, eu quero parar aqui um pouquinho, né? E aí continua, porque a cartinha que chegou lá no sítio do Pica-Pau, do Polegar, é muito bacana. Vai dizer que todos os personagens das fábulas vão lá pro sítio do Pica-Pau. Mas eu quero parar aqui nesse pedacinho, porque eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas coisas. Olha, o que você pode ver com seus olhos? O que você pode cheirar com o seu nariz, escutar com as suas orelhas, pegar com as suas mãos e provar com a sua língua? E é sobre isso aí que nós estamos falando, não é? Sobre os sentidos, como que nós percebemos o mundo através dos sentidos. Tem muitas coisas, né, que a gente não consegue perceber com os sentidos abstratos, está aqui dentro, né? Mas a maioria das coisas nós sentimos, né? Nós cheiramos, nós vemos as texturas, sentimos frio e cheiramos, sentimos o gosto, não é verdade? De várias formas. E aí, lembram da tarefa da aula passada? Você conseguiu fazer o desenho para representar de que forma
Nós conseguimos perceber o mundo por meio dos sentidos? O que é possível cheirar? O que é possível ver? O que é possível ouvir? Lembram? Então, eu quero, né, que vocês façam esse desenho representando como que no seu dia a dia, na sua vida, você consegue perceber as coisas pelos sentidos. Entenderam qual é a tarefa? Espero que você tenha feito. Se não fez, você pode fazer ainda, tá? Vou te dar um tempinho aqui para retomar essa tarefa, para você rever e eu já volto. Então, fica aí, ó, a tarefa para vocês terminarem de fazer. E aí, agora, então, eu trouxe aqui uma atividade para nós fazermos juntos aqui na aula. Eu quero que você me ajude a completar as frases que eu vou dizer aqui. Você vai me ajudando a completar, tá bom? Vamos lá, então, para a primeira? Observem aqui. A primeira frase diz: aquilo que pego com as minhas mãos refere-se ao sentido do... Qual é o sentido que está na pele? Vocês já sabem, não é? É o tato. Muito bem, acertaram aí? Vamos para número 2? Vamos lá. Aquilo que vejo com meus olhos refere-se ao sentido da...
que eu vejo com os meus olhos se refere ao sentido da visão. Visão, acertaram aí? São os olhos e a visão. A pele e o tato. Tudo bem? Então vamos ver a terceira frase. Aquilo que cheiro com meu nariz refere-se ao sentido do... O que nós sentimos, os cheiros, nós chamamos de olfato. Nós sentimos os cheiros pelo sentido do olfato, que está no nariz. Vamos para o número 4. Aquilo que provo com a língua refere-se ao sentido do... O que é? Qual é o sentido que está na língua, nas papilas gustativas? É o sentido do paladar, não é? Por meio da língua nós sentimos os sabores. Vamos ao número 5. Aquilo que as orelhas ouvem refere-se ao sentido da audição, os sons que nós escutamos, lembram das aulas passadas? Então, aqui, ó, essa atividade resume todos os sentidos, né, que nós estamos estudando. Vamos dar continuidade, tá bom? Deixe ali a folha do seu caderno que nós vamos retomar na próxima aula. Bom, mais ainda, né, gente, vamos dar continuidade à aula passada que nós começamos a falar sobre a nossa pele. Lembram? Olha essa imagem ali, se nós conseguíssemos tirar toda a nossa pele, né, ela pesaria em torno de 4 quilos, seria a massa, né, da nossa pele. Vocês já pensaram? E ela poderia medir numa pessoa adulta 2 metros quadrados. É o maior órgão do corpo humano, vocês já sabem disso, não é? Ela reveste todo o nosso corpo e tem muitas funções importantes. Lembram que nós estamos falando sobre a pele? Então, vamos relembrar aqui uma das funções da pele. Por que que nós temos pele? Lembram do vídeo que nós assistimos na aula passada? E também nós falamos que a pele, nela existem as glândulas sudoríparas. O que são essas glândulas? São aquelas que produzem o suor. E por que nós suamos? Para refrescar o nosso corpo, para manter a temperatura do nosso corpo. Não é? Quando está muito quente, nós suamos bastante, né? Agora, no inverno, pode ver, nós suamos bem menos, não é? Então, é para ajudar na manutenção da temperatura. E falando em temperatura, lembra o que é temperatura, gente? É uma forma de medir o calor do nosso corpo. Se está quente ou se está frio, não é? E como que a gente vai medir a temperatura do nosso corpo? Utilizando um instrumento chamado termômetro. Lembram da aula passada que eu trouxe agora esses termômetros, né, digitais ali, que está sendo muito utilizado para entrar nos ambientes, né, em todo lugar, eles determinam a temperatura para ver se a pessoa não está com febre, não é? Mas existem outros tipos de termômetros, né? Olha, eu trouxe aqui um hoje, que é um termômetro mais antigo, não é? Que é esse aqui, ó. Vocês já devem conhecer, às vezes vocês têm até em casa, o termômetro de mercúrio, que tem uma pontinha aqui que tem mercúrio. Quando colocamos embaixo do braço, ele vai subir, né, numa coluna, até chegar na temperatura aí que está o corpo. Então, esse é um tipo de termômetro. Agora, existem esses outros também que você já deve ter visto, que são os digitais, ó. Né? Então, também ele apita, né? Quando chega numa determinada temperatura, ele dá aquele apito. Você já deve ter visto esses tipos de termômetros, não é? Então, é importante nós conhecermos esses instrumentos da tecnologia que ajudam a medir, né, a temperatura do nosso corpo. Não só nosso, mas também dos outros animais, tá certo? E aí, você conseguiu ver, se você tiver um termômetro aí na sua casa,
você pode ver a sua temperatura, né? Lembram aquele dia que eu vi a minha temperatura, que estava em torno de 36,4 graus Celsius. É assim que nós medimos a temperatura de um corpo. Tá? Você conseguiu fazer essa atividade? Se você conseguiu, registra ali também no seu caderno, tá bom? É bem bacana saber, né, se a sua temperatura está ali dentro da normalidade, tá? Bom, mas dando continuidade, nós também falamos aqui que na pele está o sentido do tato. Lembram disso? Que o tato é que faz com que a gente perceba se é macio, se é áspero, se é duro, se é mole, se está quente ou se está frio, não é? Tudo por meio dessas sensações ali que a pele nos dá, tá? E lembram que eu disse assim, que o tato, ele está em todas as partes do corpo, na pele que reveste todo o nosso corpo. Mas tem certas partes que são mais sensíveis, como, por exemplo, a ponta dos dedos. Lembram que nós falamos na aula passada que na ponta dos dedos existem os receptores táteis, que pode, né, ajudar as pessoas que não enxergam, as pessoas cegas, a fazer a leitura das coisas pela ponta dos dedos. Inclusive, nós falamos de um método, um sistema, né, de alfabeto que foi inventado por uma pessoa chamada Louis Braille. Vocês lembram daquela historinha aqui, olha só, que a professora Alessandra contou para vocês? Sobre o menino cego que encontrou um novo jeito de ver o mundo? Lembram? Olha só, esse aqui que é o livro, não é? O nome do livro é bem diferente, né? O livro é A Menina que Batizou Plutão. Porque nesse livro, como eu disse, né, tem muitas histórias legais aqui e conta a história dos inventores, de várias pessoas que conseguiram descobrir alguma coisa. E aqui conta a história, então, do Louis Braille, não é? Que viveu lá, né, 1700 e pouco, na França. E ele construiu um alfabeto, né, que é todo feito de pontinhos, que é o sistema Braille, do qual, né, os cegos podem se utilizar para fazer a leitura das coisas. Como, por exemplo, ó, no elevador, vocês já devem ter visto. O sistema Braille, ele está presente lá nas teclinhas do elevador. Ele nos terminais de banco também, não é? Vocês já viram isso? Que tem, até nos ônibus também tem, não é? O sistema Braille, ele está presente no mundo todo. Então, agora, nós vamos dar continuidade hoje falando sobre os cuidados com a pele. Vocês sabem, nós já falamos cuidados com os olhos, com o nariz, com as orelhas. E a pele também precisa de muitos cuidados. E você aí, você cuida da sua pele? Como que você cuida dela? Já aconteceu de você cair e esfolar o joelho, por exemplo, ou a mão, na sua pele? O que você fez quando acontece isso? Você gosta de se bronzear no verão, quando vai na piscina, vai para a praia? E você passa protetor solar? Você lava bem a sua pele ali todos os dias, quando toma banho? Então é importante isso, ó, que você pense nisso. Vou dar um minuto aí para você conversar com as pessoas da sua família sobre esse assunto. Como você cuida da sua pele? Eu já volto.
E aí, conversou com as pessoas ali da sua família sobre os cuidados com a pele? Viram como é importante isso? E aí, para dar continuidade, hoje eu trouxe então aqui uma história em quadrinhos, que se chama Um Dia de Verão na Praia. Vamos ler comigo essa historinha? Então, olhe lá. As crianças brincando lá, o sol faz muito bem para a saúde. É bom para os ossos, para a prevenção de algumas doenças e ainda melhora o humor, as crianças falaram. Aí os pais disseram: crianças, já são 11 horas e está na hora de sair do sol. Vocês sabem que o sol em excesso faz mal à saúde. Aí uma delas falou: estamos brincando, deixa a gente ficar mais um pouquinho. Quando foi mais tarde, minha pele está ardendo e a minha também. Eu avisei para vocês saírem do sol. Agora temos que cuidar da pele de vocês. Olha aí que historinha bacana para a gente conversar, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre essa história? Você acha que as crianças agiram certo, ficando lá na praia, no sol? Por que você acha? Sim ou não? O que aconteceu com a pele das crianças por terem ficado lá expostas ao sol? O que aconteceu? E o que elas deveriam ter feito para que isso não acontecesse? Afinal de contas, o sol faz bem ou faz mal para a saúde? No começo falou que faz bem, que o sol ajuda. Mas vocês viram o que aconteceu com a pele das crianças que ficaram expostas ao sol? E aí, o que você acha? O sol faz bem ou o sol faz mal? Então, eu trouxe aqui, né, uma resposta para a gente aprender e pensar. Então, olhem aqui, ó. O sol, ele é amigo e inimigo ao mesmo tempo. Ele tem o lado bom e também tem o lado perigoso. Então, olhem aqui, com moderação, o sol faz bem para a saúde. Os seus raios ultravioletas, vocês já ouviram falar? Raios ultravioletas UV. Eles ajudam na produção da vitamina D, que ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Mas tem a hora certa para ficar exposto ao sol. Então, vocês viram, o sol ele é importante porque ajuda na produção da vitamina D. E a vitamina D ajuda o cálcio,
né, que está no leite, a fixar lá nos ossos e deixar os ossos mais fortalecidos, tá? Então, é importante tomar sol. Mas tem a hora certa, não é qualquer horário que nós podemos ficar expostos ao sol. E qual é esse horário? Então, olhem aqui, ó. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Dermatologia. O que é dermatologia? É a parte lá da medicina, o médico que estuda a pele, dermatologia. Eles acham, né, aconselham que a hora certa para tomar sol é o seguinte: no horário de verão, quando tinha horário de verão, o sol bom era até às 11 da manhã e depois das 5 horas da tarde. E quando é fora do horário de verão, no resto do ano, o sol bom é até às 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. Então, vocês veem como é importante saber os horários corretos para ficar exposto ao sol. Por quê, hein, gente? O que o sol pode fazer na nossa pele? Observem aqui, ó. Os cientistas descobriram que o sol em excesso faz mal à saúde. Tomar muito sol pode provocar queimaduras, como vocês viram lá na historinha. Também alergias, o envelhecimento da pele e até o câncer de pele. Pensem bem, não é, gente? Que isso é perigoso, tá? E eu quero mostrar para vocês agora como que o sol, ele atinge a nossa pele, tá? Para mostrar isso, eu vou trazer aqui um vídeo para vocês que foi feito por um fotógrafo chamado Thomas. Ele levou o seu equipamento, lá, as máquina fotográfica, num parque dos Estados Unidos. E aí também ele levou uma luz ultravioleta. E as pessoas que passavam ali, ele mostrava como que a pele ficava quando era atingido pelos raios ultravioletas da lâmpada, que é o mesmo que tem na luz do sol, tá? E vejam como que fica a pele das pessoas quando recebe essa radiação ultravioleta. Vamos assistir ao vídeo que é bem legal, tá? And worse yet, I can give an explanation for why it's gray on your side. Better yet, I'll give you an indication for why you've we'll never let lack of an imagination keep us locked up inside, even when the sun has died. Somehow in the city, somewhere in the city,
Gostaram do vídeo? Vocês viram como foi muito interessante ver como que a pele das pessoas, quanto mais velha vai ficando, né, mais os raios solares vai manchando e vai enrugando. Vocês viram como que também o protetor solar ele age na pele das pessoas? Por isso, então, que eu quero terminar a aula de hoje falando sobre como devemos cuidar da nossa pele em relação ao sol, não é? Nós devemos proteger a nossa pele, o nosso corpo em relação ao sol. Vejam essa imagem, o sol é mais bonito para quem se cuida. Proteja sempre a sua pele. Por quê? Porque os raios solares, eles penetram profundamente na pele, podendo provocar diversas alterações, como o surgimento de pintas, sardas, manchas, rugas e até o câncer de pele. Vocês viram lá no vídeo, não é? Por isso devemos evitar a exposição excessiva ao sol. Mas se vocês forem ficar expostos, né, ao sol, temos que usar o protetor solar. Mas o que são os protetores solares? Os protetores ou filtros solares são produtos capazes de prevenir o câncer de pele e outras doenças de pele, porque ele bloqueia, né, como se fosse uma barreira que impede a entrada dos raios ultravioletas do sol. E você já notou que todos esses produtos, né, chamados de protetores solares, eles têm um número? Observem aqui esse, ó. Por exemplo, aqui, esse produto ele tem um fator de proteção solar 60. Esse aqui que eu tenho na mão, ó, é 50. Tá vendo? Então, o que significa isso, né? Então, olhem aqui, ó, de olho na embalagem. Todos os filtros solares apresentam esse número indicando o nível de proteção que ele oferece. Por exemplo, esse aí que tem o fator de proteção solar 60, significa que ele absorve 60 vezes menos a radiação solar do que se estivesse sem proteção. Então, pensa bem, é muito melhor estar protegido, hein? E olha, tem uma coisa importante aqui também. Vejam ali no texto, ó. Todas as pessoas, independentemente da cor da pele, devem usar filtro solar quando estiver exposto ao sol, independente da cor da pele. Apesar de que vocês viram lá no vídeo, não é? As pessoas que têm a pele mais escura têm mais proteção do que as pessoas de pele mais branca, tá certo? E falando, gente, em câncer de pele, eu já vou adiantar aqui um pouquinho, né? Porque no mês de dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, os médicos que estudam a nossa pele, todos os anos, no mês de dezembro, eles fazem campanhas chamadas de Dezembro Laranja. Então, nós precisamos já nos preparar para o verão. Por que laranja, né? Observem ali os slogans dessas campanhas, a cor, não é? Observem ali, ó, Dezembro Laranja. Por que será que falam que é laranja? O que tem a ver? Observe aqui também algumas campanhas que são feitas. Olha lá, ó. O sol nunca tira férias. Campanha de prevenção ao câncer de pele. Vejam como é importante fazer campanhas para que as pessoas se conscientizem da importância de se cuidar da nossa pele, né? Olha aqui outro, olha. Se exponha, mas não se queime. Dezembro Laranja. Vocês estão vendo? As pessoas inventam propagandas, campanhas para alertar as pessoas. Então, eu vou passar uma tarefinha para vocês, tá? Observe aqui essa campanha e o slogan que ela traz. Está dizendo assim, ó, curta o sol,
mas proteja a sua pele. Legal essa frase, né? E agora, então, eu quero que vocês façam desenhos para ilustrar o que vocês entenderam quando diz: curta o sol, mas proteja a sua pele. Você pode fazer uma história em quadrinhos, você pode fazer desenhos, né, com esse título aí, ó, curta o sol, mas proteja a sua pele. Então, pense um pouquinho ali. Vou dar um tempinho para você registrar aí a tarefa e eu já volto, tá? E aí, conseguiram registrar? Quero ver, então, essas ilustrações muito lindas, tá bom? Gente, a nossa aula está chegando ao final. Hoje nós aprendemos muitas coisas legais sobre a nossa pele, hein? E na próxima aula nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!